Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Biologia. Essa atividade de Biologia é para o primeiro ano A, B, C, D e primeiro F. Essa atividade é do terceiro bimestre, da nossa escola Neuza Maria do Bem. Vamos lá. O tema da aula de hoje é eutrofização. Nós vamos mostrar o que é o processo de eutrofização, caracterizar esse processo, dar alguns exemplos de ilustração desse processo de eutrofização. O processo de eutrofização sempre acontece nas águas. É a poluição das águas. Nós vamos mostrar como que é esse processo, o passo a passo dele. Vamos para as habilidades aqui. Identificar que a água esverdeada, identificar que a água é totalmente esverdeada. Então, no processo de eutrofização, a água fica verde por cima, forma um tapete verde e exala um mau cheiro, exalando um mau cheiro, caracterizando o processo de eutrofização. Então, para caracterizar o processo de eutrofização na água, nada mais é do que a água ficar esverdeada por cima. Uma água verde forma um tapete verde e ela vai exalar um mau cheiro, que é o gás metano que vai produzir na água, certo? Identificar a relação entre o despejo de esgoto doméstico com o processo de eutrofização das águas. Tá, então aqui, processo de eutrofização das águas, que é esse processo que nós vamos explicar agora, nada mais é, ele se inicia com, aqui, despejo do esgoto doméstico. Pronto. O despejo de esgoto na água é o primeiro passo do processo de eutrofização. É o que inicia o processo de eutrofização das águas, certo? Depois nós vamos identificar todo o passo a passo, todo esse processo. Caracterizar o processo de eutrofização, sim, das águas. Nós vamos caracterizar ele aqui. Vamos mostrar direitinho como que é. Nós vamos fazer a ilustração desse processo também. E a ilustração desse processo de eutrofização das águas, nós vamos dar um exemplo aqui, de uma lagoa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma lagoa que sempre, quando não tem muita água, não entra muita água, não sai muita água dessa lagoa, a água fica parada. Então o esgoto vai entrando nessa lagoa, que não é tratado, ele vai acumulando ali. Então vai acumulando esgoto, chega uma hora que esse processo de eutrofização vai ficar esverdeada, que vai aumentar muito o número de algas. Comparar e analisar a sequência de eventos que caracterizam o processo de eutrofização. Então nós vamos fazer o passo a passo do processo de eutrofização das águas, certo? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com uma pergunta. Você já reparou como às vezes um lago ou um tanque no qual existem muitos peixes ou aves aquáticas ficam com suas águas totalmente esverdeadas, exalando um mau cheiro? Então vamos ver aqui, um lago ou um tanque no qual existem muitos peixes, vai liberar matéria orgânica ali, dejetos ali, ou aves aquáticas que vão liberar os dejetos. Então esse ponto aqui é importante, quando se inicia o processo de eutrofização das águas, liberando matéria orgânica, material orgânico e esgoto ali nas águas. Depois as águas ficam totalmente esverdeadas, já começou o processo de eutrofização. Muito esgoto ali, muitos resíduos orgânicos, as algas vão se alimentar desse resíduo, vai ficando esverdeada a água, vai dando mau cheiro, está aqui exalando mau cheiro, vai formando um gás metano ali, certo? Então, trata-se do fenômeno da eutrofização, esse é o processo de eutrofização da água. Nada mais é do que se inicia com uma quantidade de esgoto liberado na água. Esse esgoto vai se acumulando na água ali, sem se dissipar, vai ficando ali, não tem muito movimento nas águas, e vai aumentando o número de algas, as algas vão crescendo muito, as algas vão apodrecendo, e vai aumentando muito os micro-organismos decompositores,
eles vão deteriorando as algas e aí vai formando esse gás aí, o outro processo muito importante nessa fase de eutrofização, processo de eutrofização, é que a água ela estava pura, uma água boa, mas ela vai passando a ficar uma água ruim, ela vai apodrecendo. Chega a um certo ponto, essa água não tem mais oxigênio dissolvido na água. E aí é a fase final desse processo de eutrofização, que é a morte de peixe. Então, vendo o peixe ali, já passou pela fase inteirinha de eutrofização, que diminuiu a quantidade de oxigênio dissolvido na água, e aí o peixe morre sem oxigênio, certo? O peixe não respira o oxigênio igual nós, mas o oxigênio dissolvido na água passa pelo peixe, entra no peixe oxigenando ele. Se não tiver oxigênio, os peixes vão começar a morrer. Aí é a parte final do processo de eutrofização, a morte dos peixes por falta de oxigênio, certo? Então, os fenômenos de eutrofização, no qual ocorre uma proliferação acentuada de algas aqui, ó. Muitas algas por excesso de nutrientes, que são os esgotos liberados lá na água, certo? Eles podem ter sido carregados por um rio, trazendo esgoto domésticos, pode ser um rompimento de uma tubulação que joga esgoto lá, pode ser, eu coloquei aqui, ó, restos de usina de açúcar, de papel. As usinas, indústrias, as empresas hoje têm tratado muito, já faz tempo que vem tratando muito os resíduos que sobram dentro dessas empresas. No final da produção, lá, o que sobrou de resíduo, sólido, líquido, gasoso, é tratado. Hoje não se joga mais no rio. A única coisa que vai acontecer é se romper um tanque de tratamento, se romper uma tubulação, alguma coisa. Isso até pode acontecer, mas é pouco também. Porque a tecnologia tem aumentado muito e tem um ponto muito importante que é a fiscalização, né? Hoje tem fiscalização e a fiscalização pode multar as empresas. Então é melhor investir um pouco e tratar o esgoto do que jogar o esgoto lá e receber multa, né? Mais fácil. E a empresa, hoje as empresas, elas recebem uma certificação, que é o ISO 14001, uma certificação que essas empresas elas cuidam dos seus resíduos do meio ambiente, não jogam mais no meio ambiente, certo? Elas recebem essa certificação aí. Então, o fato é que mais cedo ou mais tarde aquelas algas morrem, aqui, a morte das algas também, as algas vão morrer. E ao entrar em decomposição, pelos micro-organismos decompositores, leva ao aumento do número de micro-organismos. O aumento do número de micro-organismos só vai diminuindo a qualidade da água, só vai piorando, nunca melhora. E, consequentemente, a deterioração da qualidade da água naquele local lá. Só vai piorando a qualidade da água até a morte dos peixes por falta de oxigênio, certo? Esse daqui é um exemplo, ó. Aqui nós temos uma lagoa na Barra da Tijuca e tem esse tapete verde em cima aqui. Esse é o processo de eutrofização das águas, já bem caracterizado aqui. Aqui já tem morte de peixes, já tem baixa quantidade de oxigênio nas águas. Aqui o que é importante, os raios solares vêm e eles entram na água. Quando a água está limpa, quando não tem esse tapete verde, algas muito em cima aqui, algas e morte de algas vivas e mortas. Quando a água está limpa, o sol penetra na água e as algas podem fazer fotossíntese, que é fazer o próprio alimento utilizando a luz do sol, e elas vão liberar oxigênio na água. Quando tem esse tapete verde aqui, isso não acontece. O sol, os raios solares vêm, bate aqui, reflete, não entra na água. Porque tem um tapete verde mesmo, tem muita coisa aqui em cima. Algas vivas, mortas, então a água não consegue, o sol não consegue entrar na água e lá até as algas. E aí as algas não produzem mais o oxigênio. E aí acontece de ter a morte de peixe, certo? Com a morte de peixes aqui, a água está imprópria para a vida aquática, né? Para os peixes. Não tem oxigênio.
Esse exemplo que eu passei aí é um exemplo de eutrofização nas águas, é de uma lagoa. Com certeza não tem muita água entrando, saindo, não tem muita movimentação de água, então o esgoto vai se acumulando ali, né? Vai se concentrando ali, é o princípio de concentração, vai se concentrando, vai ficando cada vez mais concentrado, vai tendo cada vez mais e aí só vai piorando a qualidade da água, né? Esse exemplo é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que sempre acontece esse evento lá do ano de 2013 aqui, ó. 2013, mas pode procurar o ano 2015, 2016, pode procurar até mais recente agora, que sempre tem fotos lá nessa lagoa aí, fica bem caracterizado. Aqui nós vamos fazer a sequência dos eventos para caracterizar a eutrofização, mais uma das habilidades lá, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, substâncias orgânicas despejadas em grande quantidade na água são utilizadas pelos decompositores, certo? Então, substâncias orgânicas despejadas, aqui, ó. Esgoto. Aqui, ó. Vou colocar a setinha aqui. Esgoto despejado na água em grande quantidade é muito nutriente e são utilizadas pelas bactérias e algas. As algas vão se decompor e tem as bactérias também. A água fica rica com nitratos e fosfatos. Aumentou a concentração aqui, ó. Diante da grande quantidade de nutrientes. Então tem o quê? Grande quantidade de nutrientes. Aumentou a quantidade de nutrientes. As algas se reproduzem rapidamente e se espalham pela lagoa, formando aquele tapete verde lá. Então já está começando a formar o tapete verde. Está aqui, ó. Elas se reproduzem muito. Certo? Ao morrer, essas algas são degradadas por micro-organismos decompositores. Então, além das algas, ter muitas algas vivas, tem muitas mortas. E as mortas, elas são degradadas pelos decompositores. Está aqui, ó. Aí forma aquele tapete verde lá e começa a formar um gás, o gás metano, na água. E vai dar aquele cheiro podre na água, cheiro de água, de ovo podre na água. A população dos micro-organismos decompositores aumentam graças à disponibilidade de alimento. Sim, tem muito alimento, então vai aumentar o número de algas, de micro-organismos. Tem muitas algas mortas, os micro-organismos decompositores vão aumentar muito. E vai aumentando, vai fechando toda a água ali por cima, certo? Também aumenta o consumo de oxigênio, nesse ponto aqui aumenta o consumo de oxigênio e vai diminuir a produção de oxigênio. Além disso, vai diminuir a produção de oxigênio. As águas tornam-se turvas e ficam escuras, verde, bem esverdeada, o que prejudica a fotossíntese. Então não vai ter mais fotossíntese. Aqui eu acabei de falar lá, ó. Não vai ter mais fotossíntese. A fotossíntese, a alga produz o próprio alimento e ela libera oxigênio na água, então não vai ter oxigênio na água. Aqui, ó, não vai ter oxigenação na água. A água fica com pouca concentração de oxigênio, os peixes começam a morrer. Então essa já é a caracterização do processo final da eutrofização. A morte de peixes por baixa oxigenação. Já não tem mais oxigenação da água. Ali qualquer forma de vida ali já vai morrer, certo? Vários organismos, incluindo os peixes, sensíveis à diminuição do oxigênio, desse gás na água, né, que é o oxigênio, eles vão morrer, acabar com todos. Sobram agora, e para piorar mais ainda, hein, vamos para outra parte aqui, ó, a parte finalzinha, ó. Sobram agora apenas micro-organismos anaeróbios. São micro-organismos, são bactérias, micro-organismos que não precisam de oxigênio na água, dissolvido na água. Então eles vivem muito bem ali, nessa água. Vai piorar, ó, piorando tudo. Então eles podem ficar nessa água, eles não precisam de oxigênio, e além disso eles vão realizar processos fermentativos, aqui ó, processos fermentativos. Vão fazer fermentação ali na água, hein? Implicando muitas vezes a produção de substâncias mal cheirosas, como sulfeto. Deu aquele cheiro ruim de ovo podre na água lá, são gases sulfetos, com cheiro característico de ovo podre lá, e gás metano ainda, ó, sulfeto e gás metano. Então não tem aquele cheiro de ovo podre forte na água. Pronto, esse é o processo final. Morte de peixes, o processo final da eutrofização das águas, é a morte dos peixes, parecer peixes mortos,
e aquele cheiro característico de ovo podre, que as bactérias não precisam de oxigênio, elas vão viver num ambiente perfeito ali, porque já não tem mais oxigênio dissolvido na água. Elas vão fazer fermentação, substâncias mal cheirosas, vai cheirar ovo podre lá, vai formar sulfetos e gás metano, certo? A foto de uma lagoa com processo de eutrofização. Então, nós vamos mostrar aqui uma foto de uma lagoa, aqui, ó, mostrando todo o processo de eutrofização causado pelo despejo, ó, o inicial aqui, ó, o ponto inicial do processo de eutrofização, esgoto doméstico, jogar muito esgoto sem tratamento numa lagoa, numa represa ou num rio também. Então, ponto inicial é esse, está aqui, ó, verde, tapete verde, pode ver que nós podemos identificar que não tem água entrando, não tem água saindo, forma esse tapete verde, já não tem mais algas aqui fazendo a fotossíntese e liberando oxigênio na água, essa água já não tem mais oxigênio, provavelmente nós podemos ver alguns peixes, se tiver peixes aqui, eles já estão mortos, e essa água aqui está totalmente poluída. Esse que é o processo de eutrofização das águas. Começa com a poluição, o despejo irregular aí de resíduos sem tratamento, de esgoto doméstico, as algas vão se proliferando, as bactérias, só vai piorando a qualidade da água, vai aumentando muito a morte de peixes, né? É isso aí. Vamos até a próxima aula. Até a próxima.